Um desfile do Carnaval de Florianópolis fez apologia do comunismo. A escola de samba Protegidos da Princesa homenageou o militante comunista Luiz Carlos Prestes. Na ala batizada de Coluna Prestes, os foliões estavam de vermelho, com o símbolo da foice e do martelo no peito. Nas redes sociais, claro, houve muitas críticas. Afinal, Luiz Carlos Prestes nunca foi um herói. Concorda, Segré? Eu não vou entrar nem no mérito de Prestes, mas eu vou contar a outra parte do que não está sendo dito do comunismo, do populismo de esquerda, com uma fábula que é conhecida, mas que eu acho que vale a pena, muito curta, Cris, relembrar as pessoas que não se assistem. E é a fábula de Stalin e a galinha, que explica perfeitamente como trabalha o comunismo. Nessa fábula, perguntam para o Stalin o que era o populismo de esquerda, o comunismo. E em lugar de explicar de uma forma acadêmica, ele resolveu mostrar com um exemplo. E aí pediu uma galinha. E quando recebeu a galinha, começou a depenar a galinha, que sentia muita dor, queria fugir daí de onde estava sendo depenada pelo Stalin, mas o Stalin segurava com muita força e continuava tirando cada uma das penas da galinha. Quando ela terminou de ser depenada, logicamente com muita dor, todo mundo imaginou que a galinha fugiria daí, de estar perto do Stalin. Mas aí o Stalin pegou um pouquinho de milho e colocou na boca da galinha. A galinha comeu. E aí Stalin começou a passear pela sala, levando a galinha atrás dele, soltando esse milho, essas migalhas, e aí pediu para as pessoas se tinham entendido o que era o comunismo. E as pessoas olhando falavam, mas qual seria a definição? E Stalin deu essa definição, que não estava com certeza na escola do samba, que é, não importa a dor que o dirigente da esquerda possa dar ao povo, se o dirigente consegue que o povo dependa dele para comer, ele continua nos votando. E isso que faz o comunismo. Pena que a escola somente mostre uma camiseta e não mostre a história e o dano que a esquerda populista faz para a população de qualquer país. E aí, Ana, o que você achou do título, do tema dessa escola, desse bloco, né, em Florianópolis? Maravilhoso isso, Segré. É incrível, né? Como uma simples história pode colocar aí imagens na nossa cabeça o que de fato é o comunismo. Uma hipocrisia, né? Porque você colocar uma camiseta que enalteça o comunismo sem você contar a verdadeira história, né? Eu costumo muito falar sobre a queda do Muro de Berlim. Se você hoje promove esse tipo de discussão para a geração mais jovem, ó, a queda do Muro de Berlim. Eu já ouvi isso, ó, o muro caiu de velho, o muro estava tão velho e caiu. Não, não, não. O muro foi derrubado por homens e mulheres de coragem, um muro que separava exatamente o bem, o mundo colorido, o progresso, a liberdade individual, da escravidão intelectual, da escravidão social, da escravidão financeira, e as pessoas parece que esquecem exatamente o mundo cinza que tinha de um lado do muro e o mundo colorido que tinha de outro. E por falar em escravidão e carnaval também, Cris, eu acho que vale a pena a gente mencionar o enredo aí do Rosas de Ouro em São Paulo, que resolveu falar de racismo, falar de escravidão, né, mais uma vez trazendo a política e a distorção de alguns fatos históricos para o carnaval, e colocou como um dos pontos mais importantes, uma das figuras mais importantes de qualquer escola de samba, que é a madrinha da bateria, uma loira, alta loira, dos olhos azuis, para falar sobre racismo e escravidão. Essa gente, eles pregam uma coisa e, na realidade, eles são totalmente diferentes. Tá aí. Tá, esse é o nosso próximo assunto. Antes de passar para a Cris, eu vou seguir com esse assunto, até para a gente mostrar as imagens dessa rainha dessa escola de samba, né? O enredo da escola de samba Rosas de Ouro foi sobre os negros. E um detalhe chamou a atenção:
como a Ana acabou de falar, a rainha da bateria era branca. Ana Beatriz Godoy se fantasiou de Dandara Palmares, mulher de Zumbi. As imagens mostram que não há semelhança alguma entre as duas. Ana, quer comentar mais um pouco esse episódio, Não, essa escolha? Só eu passo para a Cris, inclusive dizendo que o próprio Zumbi dos Palmares, ele também tinha escravos, né? E aí, Cris? É o racismo do bem, né? Vamos falar do racismo do bem, então. É a hipocrisia de sempre, né? E esses hipócritas estão por aí e eles não cansam de passar vergonha. Agora, cabe a nós continuar revelando essa hipocrisia, porque senão ela começa a ser normalizada. A gente não pode nunca normalizar esse tipo de coisa. Não que seja obrigatório que a rainha de bateria seja negra num enredo que está enaltecendo as negras. Deveria, faria muito mais sentido. Mas vamos lembrar que essas pessoas, os grupos políticos que elas apoiam, cobram isso o tempo todo. Vamos lembrar o caso da XP, que foi, inclusive, punida judicialmente, né? Sofreu um viés jurídico, foi acusada não só de racismo, como eu acho de misoginia, porque tirou uma foto onde só havia homens brancos. E aí, por causa desse discurso aí, foi acusada formalmente e perdeu a causa. Tinha divulgado uma foto dos seus funcionários e foi acusada de racismo, eu não lembro exatamente o caso, mas já faz alguns anos isso. Enfim, são essas pessoas que processam os outros por racismo, que acusam os outros de intolerância, de discriminação, chamam os outros de Ku Klux Klan, como diz o atual presidente Lula na época, né, que estava em campanha ainda, falam essa bobajada para colocar sobre todo mundo a pecha de algo, né, de pessoas intolerantes, criminosas, algo que eles mesmos às vezes praticam, não se dão conta ou fingem, né, que não. Mas só para voltar no tema da escola de samba de Florianópolis, de comunismo e tudo mais, não de Prestes especificamente, mas do comunismo, vou deixar uma recomendação de filme para quem está mais para notícias da vida real e história, em vez de ficar acompanhando essa programação uníssona aí de carnaval na televisão. O filme se chama Na Sombra de Stalin e conta a história de um jornalista britânico que vai a Moscou tentar entrevistar Stalin, isso na época da guerra ainda, e a Grã-Bretanha com muito medo ali, tinha um contexto já com a Alemanha no meio e tal, mas ele vai e tentando achar Stalin, ele acaba parando na Ucrânia. Esse filme revela nada mais, nada menos do que o que foi o Holodomor, que foi simplesmente o assassinato de milhões de ucranianos de fome. Calcula-se entre 3 e 15 milhões de ucranianos, não se sabe ao certo a quantidade, os historiadores divergem muito, mas foram milhões de ucranianos que morreram de fome simplesmente porque os comunistas soviéticos invadiram a Ucrânia, confiscaram todas as produções agrícolas e levaram para matar a fome dos soviéticos, porque, claro, os comunistas não conseguem matar a fome da população, eles precisam sugar de outros povos que produzam para conseguir tentar alimentar seu povo. Então é mais uma das falácias comunistas e mais um dos crimes comunistas que precisam ser conhecidos. E não ficar enaltecendo o comunismo aí na avenida ou com camisas ou com bonezinho de ministro da Justiça. Voltando a falar sobre a rainha de bateria, o figurino usado por Ana Beatriz custou cerca de R$100 mil. O estilista usou 50 mil cristais Swarovski na fantasia. Ali faria todo sentido, né? Que a rainha de bateria fosse negra, então, né? Que o segredo. E que não se gaste esse dinheiro absurdo que poderia ser utilizado para ajudar as pessoas, para que tenham, não digo uma ajuda social, eu proponho que seja utilizado para que as pessoas que hoje não têm emprego tenham emprego e que possam crescer na vida a partir do sacrifício e pedindo também como estratégia de política de Estado que essa ajuda social que hoje algumas pessoas recebem seja traduzida para habilidades pessoais ou para estudo, para que o dia de amanhã não continuem a depender da ajuda social do Estado. Agora, Cris, Segré e Cris, quanto será que ganha as pessoas que fazem essas fantasias? Será que elas estão sendo financeiramente bem remuneradas? Será que elas estão trabalhando apenas as horas que a legislação brasileira determina que elas trabalhem?
Será que estão registradas com carteira CLT, Ana Paula? Fica aí a Pelo que eu conheço, e olha que eu pergunta. morei no Rio e cobri bastante essa confecção de fantasia, essa parte, pelo que eu conheço, e é assim em outros lugares, aqui em Curitiba já cobri também, tem escolas de samba bem menores, mas também tem, são pessoas que trabalham até muitas vezes de forma voluntária, por amor ao samba, por amor à escola, trabalham longas horas, por meses a fio, fazendo essas fantasias, e muitas delas, Ana, são beneficiários de Auxílio Brasil ou Bolsa Família, porque realmente são de comunidades muito carentes. Mas alguém ganha com o carnaval, e não são esses voluntários. Não, são os artistas dos 5 milhões, que inclusive o pessoal estava lembrando bem aqui desses artistas dos 5 milhões, quando a gente falou de chuvas em São Paulo, dizendo que Lula liberou 2 milhões para as vítimas do alagamento em São Paulo, mas só para Cláudia Raia foram 5. E o Ministério da Cultura foi o quê? 1 bilhão, né? Você pense, né? A quantidade de dinheiro, quantas e quantas casas não seriam reconstruídas, estradas que, né, desmoronaram, não só em São Paulo, em outras regiões do país sofrendo com chuvas aí, não seriam reconstruídas com essa dinheirama toda que está vazando aí pela Lei Rouanet. Tá aí uma inversão de valores, né?